Já está no ar o programa Nossa Terra. Bom dia, meu amigo, minha amiga. Bom dia para você que acordou agora. Para você que vai assistir na plataforma do Facebook na tarde, boa tarde. Para você que vai assistir à noite, boa noite, né? O programa Nossa Terra está em várias plataformas, né? Aí da internet, como o Kawaii, TikTok, YouTube, Instagram e o Facebook. Você pode assistir a qualquer hora, a qualquer momento, no conforto do seu lar, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver com o seu celular, você pode assistir o programa Nossa Terra, onde nós estamos falando sobre a Torá. A Torá é a palavra, os 5 primeiros livros da Bíblia, a primeira Bíblia que Deus deu para Moisés, e aí essa Bíblia chamada Torá, ela foi dada no Monte Sinai, onde a gente estuda todos os dias aqui as suas parachotes. Shalom. Shalom. Vai fazer a tefilá, a brachá. Então, meu amigo, minha amiga, você quer aprender judaísmo de verdade? É aqui através do programa Nossa Terra, né? Aqui a gente, todo dia, a gente tem uma coisa diferente. Todo dia a gente está demonstrando o que a palavra de Deus, ela não é repetitiva. Você pode cada dia mais aprender um pouco aqui com a gente no programa Nossa Terra, da diversidade que é a palavra de Deus. Então, você que tem interesse de fazer a elevação da sua alma, então a oportunidade de você crescer no conhecimento, na verdade, e na sua vida espiritual é assistindo a programação do programa Nossa Terra. Shalom. Shalom. Vamos fazer a oração do Siddur. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que pela sua palavra faz aproximar as sombras da noite, abre a porta do céu com sabedoria, muda as horas do dia, troca o dia pela noite, a noite pelo dia. Com inteligência as estrelas estão dispostas no espaço, segundo uma ordem fixa pela tua vontade. Criou o dia e a noite, fez desaparecer a luz perante as trevas perante a luz. O dia desaparece e vem a noite. Separa o dia da noite. Deus dos exércitos é o seu nome. Deus vivo e presente, reinará sobre nós por todo sempre. Bendito sejas tu, eterno, que fazes aproximar a sombra da noite. Tu amas o teu povo de Israel com um amor inalterável. Lei e preceitos, estatutos, juízos, a nós ensinaste. Também é do nosso dever, eterno nosso Deus, falar dos teus estatutos, alegrar-nos, regozijar-nos com as palavras dos ensinamentos da tua lei e com os teus preceitos e estatutos, que deitando-nos, que levantando-nos, porque eles são a nossa vida. Prolonga a nossa existência e nós meditamos neles dia e noite. Eterno, nunca tires o teu amor, a tua piedade de nós. Bendito sejas tu, eterno, que ama teu povo, Israel. Baruch Hashem. Ruth, o judaísmo trouxe para a nossa vida, para a nossa família, uma transformação, uma segurança. Obrigado às pessoas que já estão aí entrando no programa. Vamos compartilhar, né? Olavo da Silva Lima, um abraço para você e toda a sua família. Vamos compartilhar aí, alcançar novos amigos aí, através do programa Nossa Terra. Você pode compartilhar e fazer com que pessoas que estejam precisando de ouvir a palavra de Deus possa crescer ricamente, né? Então é importante que você compartilhe, você dê um like, você se inscreva no programa e faça parte do programa, né? Essa semana nós vamos estudar a Torá,
porque nós estamos chegando ao mês de setembro, né? Setembro está bem aí, as portas, né, Ruth? E é o mês de setembro que nós temos o Rosh Hashanah, né? É no mês de setembro. O nosso ano novo, né? Que começa o ano novo dentro da cultura judaica, de acordo com a Bíblia. A gente vai ter aqui dentro da programação as informações do que acontece durante 10 dias antes do Yom Kippur, né? Mas tudo vai acontecer em setembro mesmo, né? Setembro começa o ano novo, aí do dia do Rosh Hashanah a 10 dias é o Yom Kippur. Então é o dia, nós vamos formar... Do dia 15 para o dia 16 é o ano novo, né? 10 para 15, 16, muda às 6 horas da tarde, a mudança do dia para a noite, ano novo. Depois a gente conta 10 dias, aí chama o dia que o Senhor senta no trono, o dia do julgamento. Dia do Yom Kippur. E é o Yom Kippur para nós. Dia do perdão. Dia do perdão. Mas esse dia, Ruth, que vai acontecer lá para o dia 25 de setembro, onde toda a comunidade, no mundo todo, quem pratica judaísmo, vai estar ligado nesse dia em 24 horas de jejum, que é o dia do perdão. Agora, o perdão, Ruth, ele só tem valor, esse perdão, e só acontece se a pessoa se arrepender, deixar, se humilhar e pedir perdão a Deus dos seus pecados nesse dia, ou interceder por outra pessoa, né? Será atendido. Mas se a pessoa nem sabe o que está acontecendo no céu, como é que a pessoa vai, que é de outra religião, não sabe que esse dia 25 de setembro, agora desse ano, é o dia que o Eterno te assentou no trono com o livro da vida e analisou durante 10 dias todas as almas que estão vivas aqui na terra. E o livro das obras, né? Porque nós somos julgados pelas nossas obras. E aí ele julga pelo ano, né? É um ano. Não é o juízo final, é o julgamento pelo ano. Por isso que as nações, elas não sabem que estão sendo julgadas todo ano nesse dia. Porque não tem informações diretas. Mas a Bíblia dá para nós a indicação desse dia, dá a indicação desse acontecimento que todo ano acontece no céu, no trono do Altíssimo. Então, nesse período de 10 dias, são os 10 dias que a pessoa faz uma análise da sua vida, uma reflexão do que tem feito, de errado ou de bom, né? Esses 10 dias é para a pessoa consertar tudo que está errado, né? Se ele está devendo, que ele pague, ou então negocie a sua dívida, né? Se você tem algum litígio, alguma contenda com alguém, durante esse período do dia 15 de setembro até o dia 25, que é o dia 25 que é o dia do Vamos Ver, que é o dia do Yom Kippur, o dia mais importante, né, que nós temos dentro do calendário judaico. Para as nações isso não tem importância nenhuma, porque elas não estão sabendo o que está acontecendo. Mas o povo do Eterno sabe que tem o dia... A gente, quando, Ruth, não é só o Velho Testamento que fala do dia do Yom Kippur e do perdão. A gente vê no Novo Testamento também, quando se fala do jejum, existe um tipo de jejum dentro do Novo Testamento que é o jejum do Yom Kippur. É aquele jejum que está no singular. E ali Paulo fala desse dia do jejum. Mas, como nós queremos informar você, meu amigo, minha amiga, todo dia, todo ano, nesse dia, que é marcado dentro do calendário judaico, porque o calendário que nós vivemos aqui no Brasil e as nações vivem é o calendário gregoriano. É diferente do calendário da Bíblia, que é o calendário de Israel. O calendário de Israel dia 15 de setembro agora é o primeiro dia do ano. Mas no calendário gregoriano, que é o calendário que nós no Brasil usamos,
começa o ano dia 1º de janeiro. Há uma diferença, né? Uhum. Então, para você ver, viver, a pessoa bater no peito, eu sou um servo de Deus, eu sou isso, sou aquilo, mas não conhece nem o calendário da Bíblia, né? Vive num tempo diferente, sem saber contar os dias. Muitas vezes, pela Bíblia, diz assim, pela Bíblia não, pelo que ele lê, tal dia é o dia tal, mas pelo calendário está errado. Né? Pelo calendário não bate. Então, o calendário de Deus é o calendário da Bíblia. Não é o calendário gregoriano, não. Esse calendário que nós temos já foi inventado pelo homem. O calendário que nós temos aqui em mãos é o calendário do Eterno. A gente sabe os dias que acontece, que vai acontecer, e os dias festivos das festas de Israel também, né? Uhum. Todas as festas de Israel, antes dos dias, aqui nós dentro do programa a gente fala que festa é, o período da festa, né? A gente dá assim um lance em termos de para a pessoa entender o que está acontecendo em Israel hoje. Porque as nações dizem que Israel é o relógio do mundo, né? Então, se o relógio do mundo é Israel, fique atento. Então, judaísmo de verdade, você aprende aqui dentro da programação do programa Nossa Terra. Quem festeja o Natal, ele diz que o Natal é em dezembro. Mas será que é em dezembro? A data que eles falam. Isso aí é papo para outro programa, né? Pois é. A gente... Porque, Ruth, dia 24 para dia 25 de dezembro, no calendário judaico, nós temos uma festa judaica, que não tem nada a ver com o Natal, né? É uma festa que acontece dia 24 para dia 25, mas que não tem nada a ver com esse Natal que se é festejado nas nações. Então, para você aprender, para você dizer assim, eu conheço a minha Bíblia, você tem que começar a conhecer pelo calendário. Aí, para você conhecer a tua Bíblia, você tem que procurar a Bíblia original, porque a tua é cópia. Toda a Bíblia que você tem em mão é cópia. É cópia. Então, a Bíblia original, mas tem uma questão aí, né, aqui no Brasil, para reescrever a Bíblia, né? Não sei se pararam com isso, mas tem uma crítica aí na internet aí. Então, para reescrever a Bíblia, tem que começar lá de cima. Tem que ir lá em Israel, lá no museu onde está a Bíblia original, e reeditar ela. Tá tipo, eu vi na internet uma pessoa, quer dizer, vários, que reeditando a Bíblia, né? Aí eles tiravam aquela parte que eles não queriam e colocavam a outra que eles queriam, né? Porque tem pessoa que lê a Bíblia, mas ele não concorda com o que está escrito. Ele diz, eu não aceito, eu não concordo. Então tira e bota a outra que ele quer, né? Olha, Ruth, a base que ele essa quer. questão aí é uma questão que as pessoas falam sem procurar entender o que houve na Bíblia. Por que as Bíblias estão diferentes uma da outra hoje? Porque se tiver 100 pessoas dentro de uma congregação, cada um tem uma Bíblia diferente. Aí vira uma Babilônia. Quando a pessoa lê lá na frente, os outros aqui estão diferentes. Mas a Bíblia original, se esse negócio pegar mesmo e for atrás da Bíblia original, tem umas coisas que a gente fala aqui no programa, que a Bíblia original, em hebraico, para traduzir para qualquer nação, pode traduzir. Agora, tem palavras que no hebraico não tem tradução para país nenhum. Para o português, né? Não, para país nenhum. Não, estou dizendo para nós, assim, português. Português, espanhol, inglês, porque tem mais de 150, 200 línguas diferentes. Fora o dialeto. Então, no judaísmo, a Bíblia original, ela está em hebraico. E aí? A tradução tem palavras, aí quando estão fazendo assim, o escriba está fazendo a tradução forçada, ele coloca qualquer coisa, que ele está ali forçado para fazer aquela tradução. E quando ele é pago, aí ele vê lá, tem palavras que não tem tradução. Aí eles pegam 5 palavras
Aí diz, eu vou botar essa daqui. Aí coloca lá. Faz um sorteio. Só que cada palavra muda o sentido. Uma vírgula pode, um ponto pode mudar o sentido de uma frase. Imagine quando troca a palavra toda. Ponto, né? Você vê que no Novo Testamento, Jesus, o líder do Novo Testamento, ele disse que não pode tirar nem um tio nem um jota da lei. Como é que as pessoas querem hoje, né, sem entender nada, não, nós temos que refazer a Bíblia. Quer dizer, vamos pegar a Bíblia, reeditar ela e tirar o que a gente não gosta e botar o que a gente gosta. Isso não vai dar certo, porque quem mexe no livro de Deus pode ter problema com Deus. Porque se for mexer no original, aí o negócio pega. Porque é coisa que já vem desde lá do Sinai, do Monte Sinai. Mas, Ruth, muitos tentarão mudar os tempos e as leis. É a profecia do profeta Isaías. Eles vão mexer nos tempos e nas leis. Se aparecer uma nova versão da Bíblia aí, em português, para quem tem a Bíblia hebraica, não vai trocar. Não vai. Porque a gente sabe que um versículo da Bíblia hebraica, ela tem 600 interpretações. Pega um versículo da Bíblia traduzido por qualquer religião aí, não dá isso. Porque a Bíblia, o hebraico é a língua do Hashem, é a língua do Eterno, né? Mas, Ruth, vamos para frente, agora vamos estudar a Torá. Ei, pessoal, vamos acordar, vamos compartilhar. Hoje é segunda, né? Segunda-feira. Segunda-feira, hoje começa tudo de novo, né? Tudo. Quem levantou aí na carreira, está assistindo a programação do programa Nossa Terra, não esqueça de compartilhar os seus amigos, né? E escrever e dar o like. Nós vamos começar aqui da porção Kitessé, do versículo 10, que é do capítulo 21 de Deuteronômio. E Você vai pegar já do comentário, não é do texto bíblico. É? não sei o que são. Não? Ah, tá, lá em cima, no versículo 10. Porque aí Quando saíres à guerra, eu vou ler. Quando saíres à guerra contra teus inimigos e os entregar ao Eterno teu Deus em tuas mãos, deles levareis cativo, e vireis entre os cativos uma mulher formosa, e desejares e tomares para ti por mulher, então a atrarás para dentro da tua casa, e ela rapará sua cabeça, e deixará crescer suas unhas, e atirará o vestido do seu cativeiro de sobre ela, e ficará em tua casa, e chorará o seu pai e a sua mãe em um mês. Depois estará com ela, desposá-lo-ás, e será para ti por mulher. E se não quiserdes, deixará ir em liberdade. Não venderás por dinheiro, não te servirá dela, porque afligiste. Ruth, aqui diz, quando saíres à guerra, porque acontece que os soldados israelenses, quando há uma guerra, o intuito da guerra é vencer a guerra e trazer o despojo para a nação, né? E Israel também não é diferente das outras nações, faz isso. Agora, Israel tem um sinal. O Deus de Israel diz, não toque em mulheres estrangeiras na guerra. Se você achou uma mulher estrangeira e você quer para si, você tem que casar com ela. tem que casar. Porque o Eterno não aceita prostituição. É aí que está a diferença, né? Do que serve a Deus e do que não serve. serve. Porque os soldados de outras nações, quando eles entram em uma cidade que estão vencendo a guerra, que vê mulheres bonitas, eles pegam para ele. E ali forçam as mulheres, às vezes deixam lá as mulheres traumatizadas com o que eles fizeram, e ali aquelas mulheres vão sofrer pro resto da vida. Mas fica também muitos filhos sem pai na guerra, né? Na guerra.
Eles deixam para lá. Eles deixam muitos filhos. E aí aqui o conselho é para quê? Se você, aqui está falando, é para soldado, para militar. E você que é uma dessas mulheres que foi ganha, trouxeram do despojo de guerra, como o caso de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram despojo de guerra. Quando, naquela época da Babilônia, que o Nabucodonosor, rei da Babilônia, entrou com suas tropas em Jerusalém, matou um bocado, prendeu outros fugiram, mas esses que ele prendeu, ele levou para Babilônia, esse jovem, para trabalhar como escravo. Aqui também está dando assim, uma lista do que esse militar pode fazer. Né? Porque às vezes se agradou, mas ele é casado, Ruth. Não, mas se ele é casado, ele não pode fazer isso. Não, ele pode ter a segunda mulher. Mas o direito de ter a segunda mulher só se a primeira não tiver filho. Mas de acordo com a lei, tudo bem, está falando aí da lei Levirato. Mas no caso aqui, ele já deve saber que a mulher dele em casa mesmo não está bem. Porque quando é que dá a razão para que haja a separação? É quando a mulher não tem filhos, né? E aqui ele acha uma mulher bonita na guerra, leva para sua casa e tem que cuidar dela. Se você não vai ficar com essa mulher que você achou bonita e levou para sua casa, você vai dispensar ela, não pode vendê-la como escrava. Né? É todo respeito. E o 15. Quando o homem tiver duas mulheres, uma amada e a outra que aborrece, ambas lhe derem filhos, a amada e a aborrecida for o filho primogênito da que aborrece, no dia em que fizer dar ao seu filho aquilo que possuir, não poderá dar direito de primogenitura ao filho da amada, preferindo o filho da aborrecida, ou primogênito. Porém, ao primogênito, filho da aborrecida, reconhecerá para dar-lhe 2 porções de tudo que possuir, porque ele é o príncipe do seu vigor, e a ele pertence o direito da primogenitura. Primogenitura. Fala aí, mulher, o que tu acha dos primogênitos, do príncipe? Diz assim, que quando o homem tem 2 mulheres, bora lá para Jacó. Jacó, ele foi casar com uma que ele amava, mas enganaram ele e deram a irmã dele, da esposa. Ele achava que ia se casar. Era Raquel, terminou casando com Leia, né? Uhum. Só que a mulher que ele amava era Leia. Leia não, Raquel. Eu tô trocando aqui as bolas. Ele amava Raquel, mas não lia, quer dizer, analfabeta. Ela não lia. Não, amava Raquel e não lia. Então ele era analfabeta. É o pessoal que fala essas besteiras. Então, o filho que era para ser o primogênito, por causa que ele não amava ela, ele tinha que ter uma recompensa para ela, né? Então ele dava por filho, que cada primeiro filho que abre a madre de cada mulher, quer dizer, o primogênito, o primeiro, era o direito. Porque o homem, quando ele tem, como Jacó teve 4 mulheres, né? Esposa. Então o primogênito tinha que ser daquela que é aborrecida, tinha que ser de Leia. Não era certo que, por ser filho de Leia, era Rúben, né? Mas Rúben, ele veio chamar a atenção, que a Bíblia diz, porque ele subiu no leito de seu pai. Muitos dizem que é porque ele teve caso com a mulher do pai. Com as concubinas, não é com a mulher, com as concubinas. Mas não, ele chamou, foi a atenção dele, quer dizer, do pai. Porque quando morreu Raquel, que morreu de parto, aí uma que era a serva dela, que era a babá, que cuidou, sei lá, que trabalhava para ela, foi que ele foi viver porque ela que foi cuidar de Benjamim, né? Porque Benjamim, era pequeno. Era recém-nascido. Ponta de rama. Então, Rúben, ele achava que o pai tinha que assumir a mãe, morar com ela.
Aí esculhambou com o pai, né? Por isso ele perdeu a primogenitura e ele passou para José, que era filho da amada. Ele fez por causa disso. Mas o certo aqui, pelo que nós estamos lendo, ele tem que dar primogenitura para a mulher que é aborrecida. Não é a mulher que ele ama, mas ele tem uma esposa que ele ama, né? Uhum. Aí aqui diz, até a porção do primogênito é dupla, né? Na hora de dividir os seus bens entre os seus filhos. Olha, Ruth, no Brasil existe muita família tradicional que mantém esse padrão. O primogênito do casal, quando eles chegam a certa idade, ele vai cuidar dos irmãos. Ele cuida dos irmãos. O primogênito, ele é aquele irmão que os outros querem seguir, né? Ele é o exemplo. Exemplo dos irmãos. Então, a gente vê, lá para o Goiás não existe muito essa história assim, da tradição de família, do primogênito ficar no lugar do pai quando o pai viaja. Né? Porque lá no Goiás havia... Ou quando morre. Havia muito trabalho assim, quando não tinha essas estradas, não tinha carreta. Então eles pegavam muita empleita de comprar gado ou levar gado para outra cidade e passavam meses naquela luta. Então quando o filho, quando o marido ia sair, despedia da esposa, dos filhos, e aí tinha aquela reca de filhos, né? Aí dizia para o mais velho, olha, você cuida dos meus filhos como se você fosse o pai deles. Aí passa aquela responsabilidade para o primogênito, o filho mais velho. E aí ele vai viajar em paz. Quando ele chega, aí ele cobra. E tem família que quando morre a mãe, às vezes até o pai, quem assume a responsabilidade de cuidar daquelas crianças é o primogênito. Quando não, se for filha mulher, ela que cuida dos irmãos pequenos como se fosse mãe, né? Você vê quando olha, existe... Os filhos da gente é criado no costume, na cultura. Uhum. Os nossos filhos, nossos 4 filhos, o mais velho, o mais novo tomava benção para ele. Você vê que lá em Anápolis, o Dr. Brito, quem cuidou dele foi a irmã dele mais velha. Mais que era velha. primogênita. Ali é um exemplo também. A mãe ele dele tinha ela, que era irmã, como mãe. Ele ficou sem pai, sem mãe. É. E aí a irmã mais velha cuidou dele. Aí ele foi para... morava no interior. Aí quando ele ficou rapazinho, ele foi estudar em Anápolis. E lá ele batalhou para se formar em Direito, né? Se formou. Hoje ele é um grande advogado lá, também é pastor da Assembleia de Deus. É amigo nosso do pastor Luiz Rosa, dessa turma lá que nós tivemos juntos do Goiás. E Ruth, o interessante disso tudo é que são leis gravadas do Levirato de Israel. Isso tudo, esse costume, essa cultura que nós estamos falando aqui, tudo é herança de Israel. Vamos para os comentários. Diz assim, versículo 10. Quando saíres à guerra contra teus inimigos, a Torá nos impõe prescrições referentes à guerra. Existe doutrinas que impedem a guerra aos seus crentes. E existem os que pretendem permanecer absolutamente neutro e passivos diante de todo combate, mas não conseguem, ao contrário, cairão nas mãos dos inimigos. Por esta razão, a Torá determina o dever da autodefesa e da luta por nossos direitos. É triste ter que recorrer à guerra e ao derramamento de sangue, mas há momentos em que essa é a única alternativa e tem que ser feito. A Torá não quer, de modo alguma, negar isto, mas quando a guerra é necessária, deve legislar até sobre ela.
A tática do avestruz que esconde a cabeça é indigna. E se a guerra for necessária, submeter-á aos seus mandamentos, os mandamentos da Torá. Quer dizer, tem pessoas que têm medo, ele fica igual avestruz, né? Ele faz só esconder a cabeça. Deixa o corpo de fora. Não vou entrar nessa guerra, não. Mas, Ruth, o povo de Deus na Bíblia é um povo valente. Quantas vezes esse povo entrou em combate de guerra e venceu, perdeu, morreram, outros escaparam para contar a história. Mas existe essa batalha e há muitas nações que vivem de guerra, não só contra Israel, mas contra outras nações. Mas tem assim, para entrar na guerra, eles têm o estatuto deles, como agir. Que ele fala aqui, que submeter-ás aos seus mandamentos, quer dizer, o mandamento da Torá. Ele entra na guerra, mas os mandamentos... já sabendo o que ele deve fazer. E o que ele não deve fazer. Por exemplo, assim, a Torá não aconselha ninguém entrar para a guerra, nem fazer guerra. Mas se já está na guerra, tem que guardar seus mandamentos. E é a autodefesa, né? E esses mandamentos, sabe qual é o primeiro dele? Não perder a fé no Criador. Aqui, no caso de guerra, onde todos os maiores sentimentos humanos são sufocados, a lei de Moisés impõe prescrições, porque mesmo na guerra não se pode perder a consciência do bem. Em primeiro lugar, a Torá ordena oferecer paz ao povo inimigo. Deuteronômio, capítulo 20, versículo 10. Mais adiante, no versículo 19, proíbe destruir as árvores frutíferas ao redor da cidade sitiada, pois a guerra não deve significar de maneira nenhuma a destruição. Porque tem pessoas que ele entra para fazer a guerra e sai destruindo tudo. Aí, como semana passada nós estudamos, diz assim, e a árvore? É um ser humano? Ela te fez algum mal? Quer dizer, na guerra vem todo tipo de enfermidade, como a fome, começa pela fome. E a árvore frutífera vai te servir. Mas existe uma coisa interessante em Israel, que estava tendo uma guerra nas beiradas ali de Israel, né? Tinha muitos soldados israelenses feridos e tinha muitos soldados de outra nação que seriam os inimigos que atacou Israel, que Israel atacou eles. Tinha um hospital israelense quase lotado de soldado inimigo, sendo cuidado por médico judeu. Eles sabem fazer a diferença. Mas se nós estamos em guerra, é esse pessoal que quer nos matar. Então, por que a gente não mata eles aqui no hospital? Mas é porque a lei da medicina, o juramento do médico é cuidar de qualquer pessoa, de qualquer nação, independente de religião, de política. A vida em primeiro lugar. Então, o documentário que fez essa reportagem, eles filmaram lá os médicos com maior carinho, cuidando dos inimigos de guerra. Isso, ele não era obrigado a fazer aquilo, não. É porque existem as leis das guerras dentro de Israel e também o juramento que um médico faz. Porque tem médico aí que tem hora que ele esquece o juramento que ele fez. Né? Não é o dinheiro que é o primeiro lugar, não. Mas tem médico que o que fala alto é o dinheiro, né? O pobre morre. Mas é porque o pobre ignorante não sabe que ele fez um juramento de cuidar, de curar as pessoas. Até independente de dinheiro. Aí bota a parte econômica na frente, aí o pobre às vezes não tem condição. Mas na guerra em Israel, lá essas leis, elas prevalecem, porque são leis da Torá. Lei da Torá. Quando tu veres o animal do teu inimigo na estrada, com a carga nas costas, que caiu num buraco, vá lá, tire a carga das costas daquele animal, libere ele para que ele tenha vida e entregue para teu inimigo.
noutras nações foi matar o animal do inimigo, deixa lascar-se para lá. Né? Então, veja bem, dentro da guerra, quando Israel está guerreando, eles vão para a guerra, mas não esquece a sua Torá, não esquece de fazer a oração do Shema, tenha a sua parte religiosa antes de entrar na guerra. Né? Pedir força para o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que dirija os seus passos na guerra. Se eu voltar, eu farei isso. Né? E aí a pessoa vai para a guerra mais convertida. Se morrer, morreu. Se não morreu, volta tranquilo. Mas está com Deus. E os primeiros versículos desta paraxá trata das leis relativas ao direito dos vencedores israelitas sobre as mulheres cativas. O ideal máximo da Torá é a paz. Assim diziam os nossos profetas em suas prédicas. Não levantará povo contra povo a espada, e não ensinarão mais guerra. Miqueias, capítulo 4, versículo 3. Isso é a profecia que brevemente vai acontecer. É. Quando o Mashiach vier, que ele vencer todas as nações e colocar a Torá em todos os lares das nações, aí a espada de guerra, as ferramentas de guerra, Isaías fala disso, serão usadas na agricultura. Você imagina, Ruth, o que os Estados Unidos, o Brasil, a China, esses grandes países aí que tem aí, a Alemanha, o maquinário que esse pessoal tem de guerra, aqueles tanques grandes de guerra, absurdo, quando eles passam numa rua assim, as casas tremem, do peso, da potência do motor. Mas aí diz que todas essas ferramentas de guerra vão virar o quê? Mas todas essas armas de guerra vão virar ferramenta agrícola. Porque nessa época é quando o Eterno vai tirar o pecado que Adão deixou com Eva no ser humano, que é o Eitz Sarará, né? E aí o homem vai deixar, a mulher vai deixar o apetite de comer carne, ninguém vai caçar mais, não precisa de arma mais para nada. Vai acontecer isso, mas é breve, breve, 3 pontinhos, lá para frente, né? São profecias de Isaías, que Deus deu. O judaísmo sabe como é triste ter que recorrer à guerra e derramar sangue. Mas às vezes esta é a única alternativa. Mas se a guerra é necessária, mesmo nela deve vigorar as leis humanas. Tem que ter as leis. Que é essa que eu estava falando da medicina, que mesmo que haja multidões de inimigos ali precisando de socorro médico, ele sendo israelense, ele tem que atender. E atender com carinho. Guerra. Para a Torá e os mestres, há 3 categorias de guerra. Milhemet Rová. Guerra de dever, isto é, aquela luta ordenada pelo Eterno para conquistar a terra dos 7 povos que colocaram toda espécie de obstáculo para a nossa conquista da terra prometida. Guerra de defesa contra o inimigo, que pretende conquistar pela força nossa terra. Guerra de expansão, de anexão. E Rashi explica que o problema da guerra que estamos abordando é o de uma guerra de anexão territorial, sublinhando, aliás, que o povo de Israel não é povo guerreiro, e se é obrigado a lutar, é somente para defender e garantir a sua existência ameaçada pelos inimigos que os odeiam. Rodeiam. Olha, os obstáculos à nossa conquista da terra prometida. O primeiro, né? 2, guerra de defesa contra o inimigo que pretende conquistar pela força a nossa terra. Quer dizer, por que Israel briga?
Porque as nações querem tomar a terra de Israel. Então Israel se arma para defender a sua propriedade. Então, hoje, né? Aqui mostra, não, todo tempo foi assim. Mas quando eles saíram cativos, quando vinham, eles não se defendiam, eles não sabiam nem lutar. Não, isso aí aconteceu com a abertura do Mar Vermelho, Uhum. que aí o povo de Israel, israelense mesmo, nato, era escravo. Ele não tinha artilharia de guerra, não tinha depois que Moisés projeto, ensinou, não tinha projeto de guerra. Ensinou. Aí, então eles não tinham ideia de comprar e vender. Não tinha, não. Quando o Eterno manda Moisés ir diante de Faraó e diz, olha, o Eterno mandou para soltar o povo dele, para que sirva a ele lá naquele monte, com seus dízimos, com as suas ofertas. O que o Eterno mandou que Moisés falasse com Faraó dessa maneira? Porque o povo de Israel, que estava cativo, eles não tinham mais esperança, não tinha projeto de vida. A vida deles era aquele sofrimento, a mente deles estava aprisionada de escravo. E não só eles, mas 70 nações. E quando diz assim, a liberdade, ou Pêssah, Páscoa, para nós significa Pêssah, né? Passagem. Mas ali a liberdade deles, a libertação, não foi só da prisão que eles viviam como escravos, mas até isso, a liberdade de autodefesa, porque lá eles não podiam se defender. Eles apanhavam, era chicoteado, colocado em câmara escura, né? Que tinha aquela prisão solitária, que a pessoa ficava num lugar escuro, preso. Então, quando o Senhor tirou eles do Egito, ele teve vários tipos de liberdade. Agora, escute bem uma coisa. Quando o Eterno, com mão forte, tirou o povo israelita com 70 nações do Egito, ali saiu um povo com a mente de escravo, mas eles receberam a indenização do Egito. Lembra que antes deles sair, Deus desceu uma unção sobre os egípcios para doar joias, pedras preciosas, perfumes. E aí eles levaram muita coisa no deserto quando foram embora. Aquilo ali, de acordo com a Justiça do Trabalho, aquilo era uma indenização que o Egito estava pagando para aquelas nações que estavam presas. Quando Israel saiu do Egito, o Egito quebrou financeiramente. Só que se a pessoa não sabe administrar, como eles eram escravos, receberam a liberdade, receberam muitas joias, saíram ricos. Mas por não saber administrar, o que eles fizeram? Bezerro de ouro. Pois é, assim, muitos. É porque a mente do escravo não é a mente de uma pessoa livre. O escravo, não, o pensamento dele é só aquilo, é trabalho, é o sofrimento. Alguém tem que mandar, né? E não tem aquele dia de descanso. O escravo não tem negócio de dia de descanso, não. Levantou de madrugada, já nas carreiras para ir trabalhar, aí volta de noite ali, aí quando é de madrugada já está de novo de pé, já ir para ir trabalhar. Então, a vida, porque o que os egípcios, os grandes faraós pensavam? Mantém a mente desses inimigos nossos ocupada. Ocupada com o quê? Com o trabalho. E aí, Ruth, o que aconteceu? Quando eles pegaram aquela indenização, o que eles poderiam fazer? Com aquela indenização, com aquele tesouro que eles levaram do Egito. Eles não tinham nem ideia de vender a joia, os perfumes, os ungüentos. O que eles aproveitaram dali foi as plantas, né, Ruth? Os animais que foram reproduzir lá na frente. Mas o dinheiro bruto que estava em joias, em pedras preciosas que eles levaram, eles não souberam aproveitar. Na primeira jogada que veio a história do bezerro de ouro, eles jogaram ali. Só que naquele tempo as mulheres israelenses, elas não sofreram a perseguição da mão de Deus, porque elas não ajudaram.
E você vê que muitas pessoas até hoje é tipo esses escravos. Às vezes pega bens que vem na mão deles E joga fora. e joga fora e depois está na miséria. Porque aquele dinheiro, quer dizer, que era ouro, prata e muitas coisas que eles receberam, aquilo era para eles começarem a vida deles na Terra Santa, na terra que eles iam, né? Que Era a terra indenização, prometida. foi indenização. Eles foram Mas indenizados. eles não souberam administrar. Carroças e carroças, carros e cavaleiros levando as suas indenizações, que naquela época eram animais, era planta, né? Também tinha joias, tinha as pedras preciosas, os perfumes. Os tecidos do Egito eram o melhor do mundo naquela época. Então eles não saíram de mão vazia, não. Porque na promessa disse, não ficará nenhuma unha, né? Lá no Egito. Vai levar tudo que é teu vai embora contigo. Assim era a promessa para Israel. Mas, Ruth, vamos para frente. Vale a pena mencionar que na guerra de defesa e de dever, todos são mobilizados mesmo. O noivo sai de seu quarto e a noiva de sua tenda nupcial. Enquanto na guerra de expansão, a Torá jamais determinou muitas restrições e inúmeras exceções para os convocados. Aliás, a guerra de anexão só pode ser proclamada com a autoridade do grande Beit Din, É o tribunal. o Tribunal Superior, composto de 71 membros. São juízes. Juízes, tudo circuncidado, tudo temente ao Eterno. Uhum. Na literatura rabínica, um provérbio característico, uma espécie de jogo de palavras, reza. Isholar, Debraim, Adanika, Becossor, Bequissor. Aí, por 3 coisas, podemos reconhecer o verdadeiro caráter humano. Um teste psicanalítico, como ele é de fato, e não como ele pretende ser perante os outros. Vê só. Pelo corpo, isso é quando o homem... Pelo copo. Quando você olha a pessoa, às vezes até uma jovem está namorando, aí diz, vixe, tu tá casando com aquele beberrão, ou tu quer casar com ele, a pessoa conhece pelo copo, porque ele é alcoólatra. Às vezes é um cachaceiro, né? O exercício dele é levantamento de copo. Porque diz assim, 3 tipos de espécie, né, que você conhece o homem. Uhum. Porque, Ruth, a Bíblia não proíbe ninguém de beber bebida alcoólica. Agora proíbe da embriaguez. Se ele te impede de fazer alguma coisa, como manter a família, como ter um bom caráter, um bom emprego, se essa bebida está te prejudicando, já não está certo, né? Eu lembro que uma vez eu fui para Belém, há muitos anos, e lá em Belém eu fui para fazer uma campanha de oração lá na casa de uma pessoa que me levou para lá. Aí eu fui, até de avião que eu fui. A pessoa chegou em casa, pegou meus dados e comprou a passagem, disse, para ti ir para Belém, que a minha patroa tá te aguardando lá com a família dela, e nós fomos. Aí foi, né? Cheguei lá, ali aconteceu muitos milagres, que quando a gente sai da terra da gente para ir para outro lugar, parece que os milagres vão atrás, né? E ali aconteceu muita coisa importante ali. E a gente ia orar assim, nos lugares, restaurante, lugares empresarial ali, as coisas acontecendo, pessoas queriam vender apartamento, a gente orava e logo acontecia ali a venda. Então foi desenrolado muita coisa ali, naquele lugar. E depois ainda voltei de novo, as pessoas quando viram acontecer essas coisas, esses milagres, porque eu vivia com a vida consagrada para o Eterno, né? Uhum. E aí, Ruth, o que aconteceu lá? Nós deixamos uma boa marca lá.
Mas, na realidade, as pessoas precisam ver Deus operar na tua vida, na minha vida. É isso que Deus quer, que nós venhamos mostrar para o mundo que existe o Deus do impossível. E muitas coisas maravilhosas têm acontecido no nosso ministério. Aí Ruth, diz aqui, vamos a pra passagem frente. que nós estamos lendo diz assim: por três coisas podemos reconhecer o verdadeiro caráter humano, né? O primeiro é pelo copo. Quando o homem bebe demais, estando completamente embriagado, é incapaz de controlar as palavras que lhe saem da boca. Aí, a segunda vez que eu fui lá para Belém, aí eu fui e levei o cantor Hélio Santos. Era novo convertido, ele foi junto comigo. E aquele pessoal rico, né? Nos levaram numa churrascaria, numa pizzaria grande, pizzaria do Cláudio, italiano, uma pizza de primeira qualidade em Belém. E ali nós sentamos e logo foi servido um pedaço da massa da pizza tostada num forno lá, que a gente quebrava era assim, botava na boca, era de manchar. Aí as pessoas que nos levaram pediram vinho. E eu, mais o Aurélio Santos, debaixo da doutrina que nós tínhamos, conhecemos, que vivia, a gente se escandalizou. E aí, olha, vai tomar o vinho? Eu não. E tu? Eu também não. Para nós era esquisito aquilo. Estava naquele tempo santo, né? Vixe, não podia nem cuspir no chão. Aí a gente viu lá, mas o pessoal era bom com a gente, foi bom com a gente, nos levou, nos trouxe e tal. A gente fez vigílias, porque eu não sou cantor, mas eu sou pregador. Eu não sou cantor, mas sou orador. Mas aí tinha um cantor. E ali, quando nós vimos, eles pediram lá na pizzaria 2 garrafas de vinho. Aí botaram 2 taças daquelas brilhosas para mim e para o meu amigo Aurélio Santos. Aurélio, não, eu não quero não, eu também não. Aí nós tomamos refrigerante. Então, o que acontece? Beber não é pecado. Agora, você se embriagar, aí é pecado. Porque a embriaguez é a glutonaria que a Bíblia fala. Ele diz assim, a pessoa, quando ele bebe, ele não controla as palavras. Sai da boca dele palavras sem controle. Aí diz, numa situação dessa, revela-se perante nós o caráter humano. Pois entra o vinho e sai o quê? O segredo. O segredo. A pessoa tem um segredo e você quer arrancar esse segredo dele. Em beber dinheiro. Em beber dinheiro, para você ver se ele não bota para fora. Por isso que a obra do Eterno não deve ser feita a pessoa bêbado, alcoólatra. Não, por exemplo, todo ritual do judaísmo é feito com vinho. Mas no dia do Shabat, que é dia de estudar a Torá, ninguém toma uma gota de vinho dentro da sinagoga. Por quê? Em reverência à autoridade da Torá. Senão ele fica tipo palhaço. Quem vai ministrar a Torá no Shabat de sábado não pode tocar em vinho. Depois que terminar, não, é outra coisa. Por isso que diz assim que os filhos de Arão, 2, o Eterno matou, porque eles ofereceram fogo estranho. Tem muitas opiniões, mas tem uma delas que diz que eles foram bêbados, né? Eles tinham passado a noite numa festa e foram acender o fogo. Aí diz que botou fogo estranho. O Eterno se agradou e matou os 2 filhos de Arão. Um pai de santo uma vez falou para mim, disse que quando ele não consegue incorporar um espírito da linha dele na pessoa, ele dá bebida alcoólica. E a pessoa entra. Porque quando você bebe, a proteção que você tem do seu corpo, ela vai perdendo força. E aí os espíritos... Fica sem controle. Aí vários espíritos entram na vida da pessoa, de embriaguez, de sedução, de todo tipo, de mentira, principalmente o espírito da mentira. Eu tinha esse espírito, ó. Não, e a pessoa quando ele Se a gente não se liberta desse espírito, a gente fica mentindo o resto da vida. Quando ele bebe, como diz assim, há 4 espécies de animal que entram no ser humano depois que ele bebe. O primeiro é o carneiro, ele fica manso.
O segundo é o macaco, não, o leão. Ele fica como um leão valente, querendo brigar, é dono de tanta coisa. O terceiro, ele fica que nem um palhaço, que é o macaco. E o quarto, ele fica que nem um porco jogado na sarjeta. Ali qualquer um pode chegar e fazer o mal, né? Fica desprotegido, qualquer um. Então são 4 espíritos que entram na pessoa que se embriaga. Por isso que a Bíblia não permite você se embriagar. Todo ritual que nós fazemos, toda a liturgia judaica, contém o vinho. Só no Shabat nós fazemos com suco de uva, porque tem criança e tem pessoas que não bebem. Né? Não, e o nosso Brasil, se a gente for servir no Shabat, for servir, por exemplo, assim, o vinho para os irmãos na sexta-feira, final de sexta-feira, na entrada do Shabat, você ofereceu o vinho para os irmãos e eles tomar o vinho, e o guarda do MTU, a Polícia Rodoviária, pegar, ele vai pagar uma multa e a moto vai ser presa, ele está sujeito a perder a carteira dele. Porque essa é a lei do nosso país. Então, aí, como a gente respeita as leis, então a gente usa o suco de uva na sexta-feira, final de sexta-feira, e no final do Shabat também, quando a gente vai entregar o Shabat para o Eterno, que é o final do sábado, ali se toma o suco de uva. Mas dentro de Israel, é o vinho mesmo. Outra, nós falamos em 3 partes que a gente conhece o homem, né? O ser humano. Não só o homem, mas a mulher também. Só que a Bíblia, quando ela fala do homem, né? Por quando a Bíblia fala coisas do homem, podemos reconhecer o verdadeiro caráter humano. Aí, segundo, é pelo bolso. Como é que você conhece um homem que tem, o ser humano que tem, você conhece pelo bolso? Pela maneira como o homem dá. Se ele é avarento ou não. Se ele por exemplo, aquela pessoa que dá uma oferta, uma ajuda para um mendigo, para uma igreja, para não sei o quê, e ele fica falando, ele já perdeu o galardão. Não, e outros que só dá aquelas moedinhas, né? Aí sai dizendo que é dizimista e que é ofertante. Aí ele não sabe que existe um Deus que viu ele. E o pessoal chama mão de vaca, né? Que ele não abre a mão nem... Não, na realidade, Ruth, a maioria dos crentes hoje, eles não são abençoados por Deus, porque dá esmola para Deus e Deus não recebe esmola. Né? Aquela história de moedinha, de realzinha, aquilo ali, as pessoas fazem aquilo ali, mas é porque são pobres. Ei, Deus quer te dar o melhor, mas para isso tem que dar o melhor para ele. O teu melhor é uma moeda de 1 centavo? Não. Quando ele recebe que o Senhor retribui, não dá para Não, se ele multiplicar 100 vezes mais, a pessoa não vai, como você está dizendo, não vai retribuir, não vai agradecer. Obrigado, Senhor, por ter ganhado esse dinheiro. Né? Então, quer abrir porta, a chave tem que ser grande, que é para a porta que Deus abrir para você, seja uma porta grande, que venha dar, o que diz lá em Malaquias, que venha trazer maior abastança. Aí diz assim, pela maneira como o homem dá, não pela quantidade, mas sim exclusivamente pela maneira de dar. Se de bom agrado, espontaneamente, com prazer, de própria vontade, com alegria e sorriso, de poder contribuir, ou contrariado, aborrecido, somente para que saiba que também é um contribuinte, neste caso, para publicidade. Porque tem vezes que ele dá para se aparecer, publicidade, né? Muitos só dão porque ele fica envergonhado, porque vê todo mundo dar e é o jeito ele dá. Mas contrariado ou aborrecido. Não, tem gente que diz assim, não, eu não sou dizimista, eu não sou ofertante. Agora, se precisar ajeitar uma central, um som, ajeitar qualquer coisa dentro da igreja, aí pode contar comigo. Né? Aí eu ajudo. Porque você quer ajudar naquilo que as pessoas possam ver e dizer, foi fulano. Ciclano é bom, fez isso. Mas dentro da matemática de Deus, ele está no vermelho. Porque ele deu para aparecer. Quando você dá para aparecer, você perdeu o galardão daquilo que você ofertou. Nós vamos encerrar mais cedo hoje, mas nós vamos ainda dar no posto, né? Deixa eu terminar aqui.
E finalmente o indivíduo é reconhecido pela sua ira. Quer dizer, 3 maneiras de reconhecer o ser humano. Primeiro pelo bolso, primeiro pelo copo, depois pelo bolso e agora pela ira, né? Ruth, tinha uma pessoa, aqui na cidade, ela não está aqui, né? Ela mudou. Mas uma pessoa que sempre foi aquela pessoa que a gente admirava pela beleza, por ser uma crente, por ser política, por ser tanta coisa que a gente admirava. Mas no ano passado, nós tivemos uma decepção dela. Não foi nada com a gente, não. Nós apenas estávamos na casa dessa pessoa, que a gente ia tratar de negócios com o marido dela, e nós vimos essa mulher irada, como diz a Bíblia aí. Quer ver? Tu quer conhecer uma pessoa? Não é quando ela esteja cheia de amor, cheia de alegria, não. É quando ela estiver irada. Se ela tem controle de si mesma. Nós vimos ali outra pessoa, e ali morreu dentro de nós, matou dentro de nós todo o amor que a gente tinha por aquela pessoa, assim, em termos de aquela pessoa foi isso, aquela pessoa isso, aquela pessoa. Mas quando nós vimos aquela confusão, a gente saiu decepcionado dali, daquele lugar. Acho que a pessoa, quando na raiva, ele perde o equilíbrio mental e as noções, né, básica da educação, deixando-se levar pelo seu instinto animalesco. Quer dizer, ela solta o animal. Não, ela ali soltou a Itzará que estava dentro dela, né? O instinto animal. Porque todos nós podemos irar. Lá no Novo Testamento diz, todos nós podemos irar, mas não pecar. Porque todos nós temos o Itzará dentro da gente, nós temos a nossa raiva, mas a gente deve ter domínio próprio. E aquela pessoa não mostrou o domínio próprio. E diz assim que a pessoa, quando ele se ira, as palavras dele, que ele pronuncia, se tornam flechas venenosas. E foi ali que fere o semelhante, e as suas ações são ofensivas, dolorosas e humilhantes. E tudo que aquela mulher falou ali, tudo que ela defendia, caiu por terra, não foi? Acabou, hein? Nós vimos assim, até as pessoas que ela estava apoiando politicamente, tudo foi lá para baixo, né? E nós ficamos assim olhando como pode, mas para conhecer a pessoa tem que ser através do copo, né? Através do copo, através do bolso. Do bolso, se ela é avarenta ou não. Através da ira. Porque no Novo Testamento diz, irei, mas não pequei. E tem gente que se aproveita da ira para pecar. Eu estou com raiva de fulano, eu vou descarregar em ciclano. Os antigos diziam assim, que a gente não conhece ninguém, né? Para conhecer, tem que comer um saco de sal. De 20 quilos junto. Para poder conhecer a pessoa. Você conhece essa fulana, tu vai casar com ela? Vou. Olha, meu filho, para conhecer, uma pessoa conhecer outra, tem que comer 20 sacos de 20 quilos de sal. É muito tempero. E muitos anos. Muitos anos. O sal abaixa um pouquinho. Não, mas isso aí era um ditado, um provérbio popular que havia na nossa região há muitos anos, né? Há muitos anos. Hoje já não existe. Hoje tudo mudou, né? Hoje globalizou todo o Brasil. Hoje você vê que até o baiano não tem mais aquele sotaque, o mineiro, o paulista. Não é mais aquele sotaque que tinha diferente. A televisão globalizou tudo. E hoje a gente fala, porque Ruth, quando antigamente Marabá foi colonizado aqui pelos maranhenses. Então, a cidade de Marabá, a região de Marabá, todo mundo sabe que os maranhenses que vieram para cá, né, por exemplo, o fundador de Marabá foi um maranhense, tal, essas coisas. Aí depois começou a vir mineiro, baiano, naquela época de 70 que veio a estrada, né, a Belém-Brasília, essas estradas aí, PA-70 e tal. Então veio muita gente de vários estados. E aqui na nossa cidade, aí nós perdemos o sotaque. Você não sabe quem é de Marabá e quem é lá do Maranhão ou de outra cidade, de outro estado, porque essa parte cultural, que é a parte do dialeto, essas coisas, tudo sumiram.
Hoje em dia você ouve alguém daqui de Marabá falando e você ouve outra pessoa de outro estado e não sabe diferenciar. Mas antigamente chegamos não. ao final de mais um programa. Amanhã a gente continua com o estudo da Torá, você vai aprender Vamos mais um curtir, pouco. compartilhar. Quer aprender judaísmo de verdade. Você que é novato, não esqueça de se inscrever. Quer conhecer tua Bíblia, da primeira página até a última, avesso ou desavesso, né? Porque tem muita gente que parece que está lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Não entende o que lê, né? Não entende. Aqui não, aqui a gente lê e a gente explica o que lemos e você confere aí na sua casa. Tenhamos ensinado você alguma coisa, porque nós aqui também obrigado. E a gente aprende também. Olha o coraçãozinho subindo aí, olha o coração subindo, hein? Shalom, shalom. Desejamos a você um ótimo dia, com uma feliz segunda-feira, boas vitórias. Um bom dia, boa tarde, uma boa noite para quem está nos assistindo. Fique na paz. Eita, esqueceu de uma coisa. A oficina aqui na Folha 20. Você que tem problema em celulares, aqui tem a UTI Cell. Tem uma UTI de celulares. É só você trazer. Uma central da UTI Cell aqui na Folha 20, quadra 8, lote 19, próximo à Praça da Criança e próximo entre as duas funerárias. Aí é a maior oficina de tecnologia de celular. E conserta na hora. Conserta na hora. Conserta na hora, troca de bateria, acessórios. Troca de tela, faz tudo o que você quiser. Na hora, você já entrega ali, já recebe. Ele só não faz se não tiver jeito, mas se tiver jeito... Não, se tiver, tu compra um novo. Sempre tem jeito. Mas tudo que você precisar, troca de tela, capa, tudo de acessório para celular, aqui na UTI Cell. Fácil você localizar a Praça da Criança entre duas funerárias. Foi instalado, começou agora essa semana, né? E você pode aí chegar lá, procurar o Gabriel, o Dani, né? Eles que são os operadores dessas coisas. Mas fique na paz, tenha um bom dia abençoado. Bom dia.